Estamos aqui de volta para concluir o primeiro apêndice do capítulo intitulado Textos sobre Intercessão, do livro O Poder da Intercessão, de Valnice Milhomes. Começa com o subtítulo Exemplos de Intercessão. Estevão pelos algozes apedrejaram, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, versos 59 e 60. Apostos pelos samaritanos convertidos, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8, verso 15. Epáfras pelos colossenses, saudai-vos, Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Colossenses capítulo 4, verso 12. Macedônios pelos coríntios, enquanto eles, pela oração por vós, demonstraram ardente afeto que vos tem por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Segundo Coríntios capítulo 9, verso 14. Pelos crentes hebreus, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Hebreus 13, verso 20 ao 21. Pedro, pela igreja, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. 1 Pedro capítulo 5, o verso é 10. Intercessões de Paulo pelo povo de Deus. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20, verso 32. E dali navegaram para Antioquia, donde tinha sido encomendado a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Atos capítulo 14, verso 26. Pelos romanos, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menções de vós, pedindo sempre em minhas orações, que afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Romanos 1, verso 9. Pela salvação de Israel. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Romanos 10, verso 1. Ações de graça pelos coríntios. Graça seja convosco e paz da parte do nosso Senhor, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Por sementeira. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos de vossa justiça. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Para que não se faça mal. Ora, rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. 2 Coríntios capítulo 13, verso 7. Por graça e paz para os Gálatas, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1, 3. Por espírito de revelação e sabedoria. Ora, desde o dia que ouvi a vossa fé no Senhor Jesus e no modo prático de a exprimir nas vossas relações para com os outros cristãos, dou graças a Deus continuamente por vós, nunca deixando de orar, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai todo glorioso, vos conceda sabedoria espiritual e um conhecimento cada vez mais profundo do mesmo Deus, e ainda que
possais receber aquela iluminação interior do Espírito, a que nos faz compreender quão grande é a esperança a que vos chama a magnificência e o esplendor da herança prometida aos cristãos, e ainda quão tremendo é o poder que temos disponível desde que acreditamos em Deus. Efésios capítulo 1, do verso 15 ao 19, na versão JB Phillips. Por robustecimento do espírito e crescimento em amor. Quando penso na grandeza deste plano, caio de joelho diante de Deus Pai, de quem toda a paternidade terrestre ou celeste deriva o seu nome, e peço-lhes que das gloriosas riquezas dos seus recursos vos permita conhecer a força interior do Espírito, para que Cristo possa viver realmente no vosso coração pela fé. E peço ainda que, bem fixos no amor, possais, com todos os cristãos, verificar quão largo e profundo, comprido e alto é o amor de Cristo, e conhecer esse amor com experiência pessoal. Que Deus penetre totalmente o vosso ser, enchendo-os de si mesmo. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 19, na versão JB Phillips. Pelos filipenses, dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós, com alegria, pela vossa cooperação, a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até a vinda de Cristo Jesus. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que veio por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 3 ao 6, 9 e 10. Pelos Colossenses, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, verso 3 ao 4, Colossenses, não tem primeira não, Colossenses capítulo 9 ao verso 12. Pelos Colossenses e Laodicenses, pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quanto não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos de plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Colossenses 2, do verso 1 ao 2. Pelos Tessalonicenses, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2. Rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. E o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de Deus, diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, 12 e 13. Pelo que rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação
e cumpra com poder todo desejo de bondade e toda obra de fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11. E o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Ora, o próprio Senhor de paz vos dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 5 e 16. Por Timóteo, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas, de noite e de dia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Por Onesíforo, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços prestou em Éfeso, melhor o sabes tu. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16 e 18. Pelos que o abandonaram, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Por Filemon, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Filemon, capítulo 1, do verso 4 ao 6. E aqui terminamos o terceiro vídeo do apêndice 1. Sejam abençoados.